Vamos para o nosso terceiro tópico dentro do módulo de diagnóstico e planejamento estratégico. E agora a gente fala de outro ponto muito importante, que é o ponto de levantamento de estrutura. Então, a gente já fez o ponto de levantamento de histórico. E outra coisa que a gente precisa mensurar, que é extremamente importante, é ver a estrutura, seja da fazenda, seja de uma torrefação, seja de uma marca. O que que você tem de bem dentro dessa propriedade? Isso já está mensurado? Você tem ali um inventário? Então, aqui já começo então falando, por exemplo, o inventário de máquinas. Todas as máquinas, o ano que foi comprado, como que está o estado de tudo isso, levantamento e mapa das estruturas. Como que a gente vai, por exemplo, saber quanto que a gente tem de capacidade de colheita e de capacidade de recebimento desse café colhido na pós-colheita, ali nos terreiros, ou para quem tem via úmida. Você tem isso mensurado? Você sabe quanto que teu terreiro comporta por dia? Né? Então, isso é muito importante. Ou para quem tem uma marca de café, se hoje surgiu uma demanda, como que você está estruturado para caso aumente a sua demanda? Né? Então, dentro das suas metas, você coloca uma meta de vender tantos cafés, como que você vai organizar isso dentro da sua estrutura? A ficha técnica das lavouras também, como a gente mencionou, né? Então a gente precisa dessa ficha técnica sobre as lavouras, sobre os talhões da fazenda. Alguns exemplos aqui dentro de estrutura agrícola. As estruturas como casa de insumos, galpão de máquinas, depósitos de defensivos, o tanque de abastecimento, abrigo para funcionários no campo, os materiais e equipamentos, os tratores. Então, essas estruturas elas estão em boas condições, né? Fazer todo o levantamento do inventário mesmo, pensando aqui que nós estamos tratando uma propriedade agrícola, né, uma propriedade cafeeira, como uma empresa. E toda empresa tem o seu inventário de maquinários, de bens materiais. E a fazenda também precisa ter. A gente fala de um ponto muito importante, pensando em cafés especiais, que são os checklists ali para colheita e para pós-colheita. Então, já falei um resumo aqui das estruturas de campo, de todas as estruturas e maquinários que a gente tem que ter no levantamento. E agora, em tratando de colheita e pós-colheita, é um ponto muito importante. Por quê? Às vezes a gente tem todo o trabalho lá no campo de aplicar o adubo, de aplicar um defensivo, de cuidar do mato, né? Faz o produto ali, seu ouro, que é o seu café, e na hora da pós-colheita, o teu terreiro tá lá todo quebrado. Então você fricciona o café no terreiro até ele perder a casca, perder qualidade, ou você não tem uma ferramenta adequada para cuidar desse café no pós-colheita, que às vezes é muito menor do que um adubo, né? Às vezes não, o custo é muito menor do que um adubo, uma pequena coisa que você pode resolver ali no teu pós-colheita. Então vamos pensar ali em colheita. Sacaria, bags de colheita limpo, né? Não reaproveitar bag de adubo, por exemplo, na colheita, ter o seu bag novo, bem cuidado, separar os sacos, as sacarias que servem e as que não servem mais, você precisa comprar mais, os panos de colheita, as peneiras para abanar o café, maquininha de colheita, caso for a situação, né? Que dá para colher com maquininha, ou se é todo mundo na mão, daí não precisa. Rastelos para varrição. Os EPIs para os trabalhadores. Então, luva, botina, perneira, touca árabe, óculos de proteção. Para não. Nossa, gente, quantas vezes eu já vi problema, né? O pessoal fala, caiu foi, tava com a maquininha, espetou um galho no olho. Gente, isso aí é um perigo. É coisa simples que dá para resolver. Protetor auditivo, então quando for trabalhar com maquininha, é obrigatório o uso do protetor auditivo, ou também lá no secador. Protetor solar, gente, o que eu entregava de protetor solar na fazenda para a turma é assim,
são cuidados que fazem parte da produção de cafés especiais. Produzir café especial vai muito além de uma bebida, né, com sabor diferenciado e tudo, né, que é o que a gente entrega, mas a produção do especial começa nesses pequenos detalhes de cuidado que muitas fazendas não têm. Então, é um olhar especial realmente para cada detalhe dentro da fazenda. Inclusive, cuidar muito bem das pessoas que estão fazendo esse café, né? A produção de um café especial é ter um coração especial, né? Para vários pontos dentro da fazenda, não somente para qualidade de bebida. Observar que todo mundo esteja com calça e camisa longa também. Nós já vi situação do pessoal abanando café de chinelo, por exemplo, sabe? E daí isso não pode acontecer. Ou sem máscara. Gente, isso é um absurdo. Tem que cuidar das pessoas. Né? Por mais que elas sejam resistentes ali para receber todo esse cuidado, com o tempo elas vão aprendendo, elas vai entrando na cabeça das pessoas que elas merecem todo esse cuidado. Daí, passando para pós-colheita, rodo. Então, será que os rodos que você tem na sua propriedade são suficientes para rodar o café, né? Para rodar todo o café? Estão em boas condições? Vamos dar uma manutenção. Vacas também para ajuntar esse café. Os baldes, caso seja preciso retirar esse café do terreiro e não ter um trator, por exemplo. Então, você pegar o balde para encher um carrinho para movimentar o café. Panos de colheita para cobrir esses cafés, pensar que tem um período de chuva, ou também pensar que no período ali de meia seca a gente precisa já cobrir esses cafés com um pano, pelo menos, para não receber a umidade do ar da noite. A gente vai falar um pouco mais lá na produção dos cafés especiais. Lona para cobrir o café, então dia de chuva, né? Você precisa cobrir com pano e com lona, para essa chuva não atingir o seu café, não ter o risco de irriar o teu café. Vassoura de piaçava para você sempre manter uma coisa que eu falava com as meninas lá na fazenda, quando eu tratava do pós-colheita, é que as meninas elas sempre tinham que manter é uma coisa boba, gente, mas faz tanta diferença em espaço no terreiro, os lotes retos, porque às vezes ia fazendo a dobra, por exemplo, ia vindo assim, ó, pro lado, né? Ficava tudo torto. Daí a gente aprendeu a fazer de um jeito que os lotes ficavam reto no terreiro. Depois eu vejo, eu tenho foto para mostrar. E elas vinham com a vassoura para limpar o café que ficava, porque você vai passando a vaca e daí vai ficando café para trás. Então vinha com a vassoura para, a gente falava esquadrinhar, né? O lote e deixar tudo limpinho. Para não ter mistura de lote, para não ter aquela. A produção de café especial envolve muito visual também. Então, ter tudo bonito, organizado, faz parte de uma produção de um café especial também. A organização dentro da fazenda, né? Sacaria e bag para eventuais necessidades. Ah, vou precisar guardar um café para voltar depois para o terreiro. Você tem um bag ali à disposição. E fornecer também os EPIs necessários para os trabalhadores no terreiro, secadores e também no maquinário de benefício. Então, aqui eu coloquei o exemplo só de algumas coisas que às vezes o pessoal não está familiarizado. Por exemplo, o carrinho. Carrinho onde usa para transportar ali no terreiro, às vezes não tem um trator, precisa levar um café para o secador, alguma coisa assim. O rodo para terreiro, a vaquinha para o terreiro. Aqui o rodo dentado, quando a gente pensa em café em qualidade, o menos atrito que o café receber, melhor. Então a gente fica aqui com uma tarefa para vocês, deixa eu ver como é que tá de cronômetro de tempo. Uma tarefa para você fazer o levantamento da sua estrutura. Então, fazer o inventário mesmo de todos os equipamentos, de toda a sua estrutura da fazenda, né? Se está comportando aquilo que você está produzindo, se você acha que precisa aumentar, você vai saber a partir do momento que mensurar sua estrutura, seus equipamentos, a ficha técnica dos talhões e também todos esses materiais aqui, ó. Se possível, já olha dentro do que você tem ali de
material de colheita e pós-colheita, para já adiantar, né? Aos poucos ir comprando o que falta, se precisa dar uma manutenção no seu terreiro para ele ficar uniforme, se precisa fazer uma limpeza ali das canaletas ao redor, né? Todos esses pontos, EPIs, o que está faltando, se está entregando para o pessoal, se está anotando quem está recebendo, o quem que precisa trocar, algum equipamento de proteção. Né? Então, tudo isso, fazer esse checklist geral, né? De tudo que você tem, o que precisa ser trocado até a colheita e o que precisa ser comprado até lá, né? Para a sua fazenda estar em perfeito estado para receber aí a colheita desse ano. Falando em marca de café, fazer um levantamento de tudo que você tem, se comporta hoje a tua necessidade. A gente começou um ano novo, então muita gente tem meta de aumentar a produção, de crescer, e daí fazer esse levantamento da sua estrutura vai te ajudar a entender se você precisa ampliar o seu suporte, ou se está comportando, ou se às vezes você precisa vender alguns equipamentos ali que você não está usando mais, que pode gerar um dinheiro para você, tá bom? Então, esse é o nosso terceiro tópico dentro do nosso primeiro módulo. E logo mais a gente tem aí o nosso quarto e último tópico dentro do módulo de diagnóstico e planejamento.